Pai do Senhor, meus irmãos, e aqui nós vamos fazer um videozinho. Quero falar sobre Jeremias 23, deu no meu coração, veio no meu coração para mim falar sobre essa passagem aqui, Jeremias 23, sobre os pastores. Então, e sobre todos nós que levam a palavra. Então, não só os pastores, quando os pastores, mas para todos nós. Jeremias 23, então está falando assim: ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores, apacentai ao meu povo, vós dispensaste as minhas ovelhas e as fugentaste, e não vós visitei. Eis que visitarei sobre a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo reconciliarei o resto das minhas ovelhas de toda a terra, para onde as tiver fugentado, as farei voltar ao meu aprisco, e fugentarão e multiplicarão, e levantarei sobre elas pastor que as apacenta e nunca mais temerão, e nem assombrarão, e nenhuma delas faltarão, diz o Senhor. A gente vê esse texto aqui em Jeremias 23, eu acho que nos dias de hoje, para falar bem a verdade do jeito que a gente está vendo o evangelho ser pregado, principalmente esses pastores famosos, que tem salário alto, que põe, às vezes, abre uma igrejinha lá naquela cidade pequena, manda uma pessoa para lá, com proposta de trazer resultado para as suas obras, falando que é obra de Deus, mas na verdade, às vezes, aquele pastor vai numa cidade pequena, num lugar, ou num bairro que é pobre, e ele não consegue resultado, e esses pastores não destrói a vida daqueles coitadinhos que estão ali e da ovelha. E ele não pensa, ele não olha para esse texto aqui, porque ai deles, ai dos fraudulentos, ai dos que faz da obra do Senhor e que levam a destruição de muitas pessoas que precisa de ser ensinado com o amor verdadeiro de Cristo, mas os homens interessados em explodir, enganar na terra. Porque quando Jesus nos disse sobre o farso, nós sabemos que o farso, ele quer se tornar o lugar de Deus. Ele sempre está ali junto, falando de Deus, acompanhando Deus, e conforme Judas acompanhava Jesus. Mas a gente está sempre, Judas sempre estava de olho no dinheiro. Nunca a gente viu
Jesus, como Filho de Deus, onisciente, em tudo que Deus nos ensinou, Jesus estava sabendo de tudo. Jesus não foi enganado, não. Jesus sabia. Deixou Judas ir até o fim. Judas teve a oportunidade. Errou, mas ficou com o coração no dinheiro, não voltou atrás. Pedro também queria servir a Deus, ser um servo fiel de Jesus. Também teve falha. Mas quando, às vezes, está se vivendo no começo, aprendendo a palavra, buscando, Pedro até foi corrigido os seus erros. E todas as vezes que ele errou, que teve, Deus esteve ali cuidando dele. Não deixou que ele caísse. Então, a gente sabe que pela sua rica bondade, misericórdia, Pedro converteu de verdade depois, no final lá, que Jesus foi crucificado, negou Jesus, mas voltou arrependido. E aí foi um nascimento de verdade. Ele voltou a levar a palavra, entregou sua vida na palavra de Cristo e se tornou um servo fiel. Jesus nos guardou do inimigo que queria peneirar ele, como um agricultor peneira o trigo. Jesus falou, não vou deixar não, Pedro não. Pedro sofreu na cadeia, um anjo foi lá, tirou ele, levou para a casa dos irmãos. Então Deus, quando a pessoa é justa e busca, Deus tira dos laços do inimigo, Deus põe no caminho certo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Eles estavam andando no caminho. E eles acabaram, muitos discípulos teve algum desvio, mas todos voltaram, só o Judas não. O Judas não voltou porque estava com a mente no dinheiro. E assim tem muitos pastores, eu creio que tem muitos pastores aí que tem muitos milhares de dinheiro, tem muita coisa aí. Eles não estão pensando muito em ovelha, não. Estão pensando mais em fazer enriquecer mesmo do simples, com milagre farso, com mentirada. E tem uma coisa que vão pagar o preço, e por isso que o evangelho fica desacreditado, porque eles vão fazer esse tipo de coisa. Nós não estamos vendo mais operação de mais batismo com o Espírito Santo, mais operação, milagre, assim, imediatamente. Milagre, num minuto, já recebi no hospital, posso dar esse testemunho. Orei a Deus lá numa situação que eu estava e num minuto voltou tirou os aparelhos, voltou tudo, foi num minuto. E já faz 8, 10 anos, nunca mais voltou a mesma doença. Foi só pedir com Deus, pedir com fé, com temor, e ele me curou no hospital daqui. Então a gente vê que Deus opera. Não é por isso que a gente não tem mais outras enfermidades. Depois disso veio outras, mas na fé nós não podemos deixar de ter fé, saber que Jesus cura, Jesus veio para salvar. Se curar tá bom, mas se não curar, mas não pode deixar de ser salvo. A salvação é a primeira coisa que o homem tem que buscar na vida, porque Jesus veio por esse propósito. Jesus não veio aqui para deixar enriquecer o povo, não. Jesus veio, todos na mão dele, tá tudo, o Pai entregou tudo na mão dele. Mas o principal é a salvação. Mas tem um homem aí que pega o evangelho, enriqueceu em livro do evangelho,
Esse povo, será que não tem medo e não tem? Será que o inimigo cegou ele, a mente dele? Será que ele não sabe que ele tem que prestar conta diante de Deus? Judas que seguiu Jesus até a última hora, traindo Jesus no coração. Não foi jogado, não foi enforcar, não foi sair da presença de Jesus. Nós temos muitos hoje. Tem pregador grande aí que divide pregar, pegar as ovelhas, levar para o caminho do céu, quer levar para os presidentes da República, Bolsonaro, para o Lula, faz uma mistura aí, parece que não conhece o Evangelho, ainda dá uma de santo, e dá uma que conhece tudo. Isso aí é coisa errada, está errado isso aí. Larga de enganar os inocentes, misturar a polícia com o Evangelho de Cristo, com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ele é viva, ele é eficaz. A política é morta, mas a Palavra de Deus é viva, não mistura não. Nós precisamos orar para os políticos, ou respeitar os políticos, mas o nosso governo não é o presidente, nosso governo está no céu, é o Pai. Através de Cristo que nos restaurou, está junto de Deus, é aquele que faz nos reconciliar com Deus, e o homem aqui está nas trevas. O homem está na treva, junto com o maligno. Satanás governa junto com o homem. Agora a igreja, cara que prega o Evangelho de Deus, fala bobagem, não tem freio na língua. Lê lá em Tiago, aquele que o homem tem que frear a sua língua. O homem de Deus, não os outros. Os outros podem falar o que quer, mas o homem que quer pregar o Evangelho freia a sua língua. Está lá escrito em Tiago. Fica dando um exemplo com a palavra de Deus, com o mistério, enganando o mistério, ficando ganhando dinheiro nas costas do povo. Como é que o Espírito Santo vai operar numa coisa, falando de Deus, falando do Espírito Santo? Isso não faz isso, não. Deixa a política de lado, ora por eles, para que eles tenham um bom governo, ou mau governo que seja, mas nós temos que orar, a obrigação nossa é orar por eles, mas não acompanhar eles, brigar por causa deles. Brigar por causa de homem para quê? Jesus nunca brigou por causa de homem. Jesus, os poderosos prenderam Jesus e crucificou Jesus. Jesus morreu igual ovelha. Foi levado para o matador sem dar uma palavra, sofrendo, chorando para não salvar. Agora o cara fica aí enganando o povo, indo atrás de Bolsonaro, indo atrás de Lula, atrás não sei de quem, falando não sei de quem. Nós fala de Jesus, tem pelo amor de Deus, fala de Jesus. Prega o Evangelho de Jesus. Larga de falsidade, aqui está falando Jeremias 23, larga de ser fraudulento com as ovelhas. Vocês vão ser cobrados. Eu estou falando o que está escrito. Jeremias 23, lê ali, vai ali. Olha, eu não vou estender muito a minha palavra, mas é uma palavra de santidade. Dá um exemplo de Pedro. Prega a palavra quando quiseram, depois de tudo, estava aquele converteu, fazendo tudo certinho. Resolveram, pegaram ele para tirar a vida dele, mas levaram ele para ser pregado na cruz. Ele falou, só que eu não mereço ser pregado igual a Jesus. Prega eu de cabeça para baixo. Quer dizer, recuperou tudo. Pela misericórdia, pelo amor que ele sentiu de Jesus. Os 3 anos e meio que ele andou com Jesus, ele não teve. Mas quando ele viu Jesus ser pregado na cruz, ele se precisa negar naquele momento, para não morrer junto, para não ser preso. Mas é tudo, aquilo ali aconteceu porque estava tudo na direção. Jesus queria deixar ele na terra. Ele não ia morrer ali junto. Ele tinha o tempo dele, mas morreu na hora certa, convertido. E quando ele faleceu, os anjos já veio buscar ele, porque ele foi levado para o descanso. E é assim que o homem de Deus tem que proceder. Pode errar,
porque todos nós estamos sujeitos a pecado, mas não tem tanto. Nem tanto. Nós estamos no final. Nós estamos a igreja do arrebatamento, nós estamos, esse povo, nós estamos vivendo esses momentos agora, como está escrito, nós somos o povo do arrebatamento. Agora nós ficamos presos nas coisas de homem. Isso não é de grado de Deus, não. Medita. Uma palavra simples, de um homem que aprendeu a ler com a lamparina que eu falo. Não tive muito ensino não, mas eu creio num Deus que tem tudo poder, criou céu e terra, e Ele tem o poder de renovar todas as coisas, mas nós temos que temer, e Ele não teme a homem, não. Não vamos brigar por causa de homem, não. Vamos bater o joelho em terra, clamar a Deus. É melhor você orar para Deus levantar uns governos, os que estão lá no poder, mas deixa eles com a briga deles, porque lá desde o Velho Testamento, desde a antiguidade, quem está no poder é só briga mesmo. Mas nós não, nós estamos na nova aliança, nós estamos vivendo a graça é para o homem viver, buscar cada dia mais santidade, crescer em santidade, não é para o homem ficar aparecendo. Quer aparecer, sai da igreja. Vai lutar por fora, entrega o seu mistério ao outro. Não fica de frente não, atrapalhando a salvação dos inocentes. Mentindo, achando que sabe muito. Jesus disse, a palavra não está escrita, Deus não chama muito nobre, é por causa disso. Porque os nobres são tudo mentirosos, confia na grana, no dinheiro. Agora o sujeito pega um mistério, enriquece nas costas dos inocentes, das ovelhas inocentes, devia de continuar levando salvação. Fica aí não, vamos gastar dinheiro com avião, com mistério, com canal de televisão, enganando muitos, enriquecendo. Mas está em Jeremias 23, ai dos fraudulentos. Bem claro, em Jeremias 23 está ali, os pastores fraudulentos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.